Oi, gente. Tô aqui pra gente falar mais um pouquinho sobre o processo de bolsas lá do Adventista, né? Algumas mais comentaram sobre, né, algumas dúvidas, algumas perguntas e tudo mais. E aí também fui me lembrando, né, de como também foi no decorrer do processo. Primeira coisa, né? Vamos lá. Me inscrevi, né? Consegui me inscrever lá para o processo de bolsas. O que eu faço? É esperar, gente. E esse ano, como eu falei, esse ano 2022 demorou, né, para os veteranos, provavelmente também, consequentemente, vai demorar para os alunos novos, porque o dos alunos novos só começa quando encerra o dos veteranos. Então, se o dos veteranos atrasou, o dos novatos também vai atrasar, consequentemente. Eles atualizam o portal, né, com a resposta, se foi deferida ou indeferida a bolsa, né, e o valor lá que eles vão conceder. Eles colocam no portal, no primeiro ano meu, quando eu ingressei, eu vi no portal, mas eles enviam e-mail. Na verdade, tanto no passado quanto esse ano eu vi por e-mail. Então, minha recomendação é ficar atento ao e-mail. A gente fica nervosa, a gente fica ansiosa. Eu também fiquei, fui muito... É porque a gente quer saber, né, pra gente poder se programar, se a gente vai, né, colocar nosso filho na escola mesmo, se a gente vai ter que mudar e tal, né, mas assim, infelizmente, a gente acaba tendo que esperar. Se você tiver alguma dúvida, assim, pode procurar o secretário, pode procurar a escola pra poder perguntar mesmo. Eles não são... Tipo, se você perguntar, é porque foi tão receita também que eu tive, né? Falei, meu Deus, eu vou ficar perturbando, não vou ganhar bolsa. Não, gente, não é pra ficar perturbando eles, né? Mas se você tiver alguma dúvida, quiser realmente confirmar, procura a escola, eles são super educados, eles vão te responder e você não vai deixar de ganhar bolsa por causa disso, né? De perturbação ou não. Eu cheguei a mandar também umas 2 vezes mensagem, né? Porque também fiquei ansiosa, mas assim, atenção ao e-mail. Agora eu, como nesse ano, eu fiquei bem mais tranquila, não. Fiquei super ansiosa, mas assim, eu fiquei esperando mesmo, porque eu sabia que não tinha pra onde correr, né? E aí, tá bom, beleza. Recebi o e-mail, recebi lá no ano passado o e-mail com as informações que você conseguiu a bolsa. Lá também vai estar a informação de prazo para você ir até a escola para poder matricular seu filho, né? Ou dependendo da escola, tem que agendar. No meu caso, não precisei agendar, não. Tava lá, você tem prazo até tal dia para poder estar indo na escola, né? Um prazo tipo, de uma semana e meia para você poder ir lá levar os documentos, né? E assinar também lá o papel da bolsa e tal. E aí consegui a bolsa, gente, graças a Deus, quando eu matriculei meus filhos, voltei pra casa. E aí, o que aconteceu? No início de janeiro, a coordenadora enviou uma mensagem pra mim. Ela agendou com a gente uma visita, né, e pediu pra gente levar os nossos filhos, pra eu levar os nossos filhos. Aí fui eu, meu esposo e meus 2 filhos pra ir lá conversar com a coordenadora. Eu também não sabia o que era. E eu não sei se ela deixou muito claro o que era, realmente, né? Ou se eu não lembro, né? Mas aí a gente foi lá. E aí, nessa reunião, ela explicou pra gente como é que funcionava a escola, sobre a proposta pedagógica, falou sobre as matérias, como eram as provas, falou também sobre bolsas, né, como que era pros alunos bolsistas e tal. Pros alunos bolsistas não, como que funcionava, né, porque pra gente, além de ser tudo novo, a gente ainda é bolsista, então é novo pelo natural e é novo também pela questão da bolsa. E assim, não sei se é procedimento de lá, se acontece com todos os alunos, ou se realmente foi porque era uma questão de pós-pandemia, ou se era uma questão porque meu filho não tinha boletim, né, nenhum dos dois tinha boletim, porque meu filho que entrou no 7º, eu apresentei o boletim do 5º ano, né. Então, assim, eles aceitaram, como eu falei, eles aceitaram meu filho por questão exatamente financeira, assim, ele se enquadrou no critério de bolsa, mas no critério de capacidade, assim, né, imagina, eles não têm como saber, né, e há com certeza uma discrepância de ensino entre a rede pública e a rede privada, né. O meu filho mais novo, né, que entrou pro 3º ano, o primeiro e o 2º ano dele foi na época da pandemia, então ele não tinha boletim porque aqui a rede municipal da minha cidade não emitiu boletim, só passou de ano os alunos sem nota, então não tinha boletim para poder apresentar a escola. E ele, tipo assim, saiu do pré, foi pro 1º e o 2º, que é a alfabetização, né, na época da pandemia. Então, assim, a escola tava no escuro sobre qual era o nível, né, de capacidade dessa criança. E chegando lá com a Zélia, ela aplicou uma prova, mas era uma prova, assim, bem sutil, gente, bem disfarçada, não era uma coisa, assim, formal, sabe? Não era, vai fazer uma prova, 1 minuto de silêncio, não. Enquanto, inclusive, ela conversando com a gente, ela falou assim, faz aqui, pinta aqui, ela botou os lápis de cores e tudo mais. E meu filho fez uma prova, ele entrou no 3º ano, era prova é prova bem, assim, continhas básicas de matemáticas, mais, menos. Tinha até de dividir, mas era, assim, pra ele fazer até onde ele sabia, né? E tinha, botar em ordem alfabética, eu não olhei também muito bem, assim, a prova, não tô lembrando muito não, mas aí tinha uma prova da qual, inclusive, ele foi muito mal, gente, ele foi bem ruim na prova. Eu não sei nem se ele conseguiu fazer o nome dele, e ele sabia escrever, né, mas não sei nem se ele conseguiu escrever o nome dele, sinceramente. Ele tava muito nervoso, ele chorou, mas ela foi um amor de pessoa, ela entendeu, ela abraçou ele, ela conversou com ele, ela falou, não fica assim, tá, não se preocupe, isso aqui não é nada. Ela acalmou ele saiu de lá sorrindo, sabe, ele chorou lá na hora da prova, assim, né, porque ele também nunca tinha feito prova na vida, porque exatamente, 1º e 2º ano ele não cursou, né? Então ele não fez prova. Então, assim, tinha essa preocupação também quando ele saiu do pré e falava, meu Deus, será que eu vou conseguir fazer as provas? Eu vou passar, né? Aquela brincadeira, aquela coisa de criança, né? Será que eu vou passar, né? Que agora vai ser sério? Tinha um pouquinho desse... Então ele tinha um pouquinho desse receio, e aí aquela hora, foi a primeira vez, assim, na vida dele que ele fez uma prova, ele realmente travou ali, né? E eu até assim, meu Deus, eu sei que esse garoto sabe fazer, e ele não tá fazendo. Eu falei assim, caramba, ele não tá fazendo nem as simples, quanto mais as complexas. Eu falei, pô, cara, as coisas fáceis ele não fez, mas ela foi super simpática. Ela falou também que, assim, ele ia ser, aquilo ali não era uma coisa assim, tipo... um fator determinante, entendeu? Não foi um fator determinante. Ela falou, não, as aulas vão começar, a gente vai ver na sala de aula como é que vai ser, né, o andamento dele. E realmente, assim, começou as aulas, eu nunca fui chamada na escola depois disso, nem pra nada, porque na verdade, esse meu filho foi péssimo nessa primeira prova, ele foi muito ruim, gente, ele foi ruim demais. Nossa, ele foi bem ruim.
Eu fiquei com medo. De lá eu vou sair de lá pensando assim, vou mandar ele pra escola dele, porque eu sei que pelo menos lá, as crianças tudo mais ou menos no nível dele, né? E ele vai conseguir acompanhar. Tô colocando ele, talvez, coitado, diante de um desafio muito grande, né? E, na verdade, né? Foi também, assim. Mas ele foi muito bem. As notas dele no primeiro bimestre já, pá, notas excelentes. Então, assim, ele já provou que... E criança aprende muito fácil, né, e tudo mais. Então, ele tirou notas excelentes e eu nunca fui chamada na escola por isso. O meu filho de 7º ano, nessa entrevista com a Zélia, ela falou que depois ele também teria uma prova, alguma coisa assim, né, pra conhecer ele. Mas nunca teve. Ele não me relatou nada. E nem a escola me relatou nada. Não houve mais nada nesse assunto, assim, os dois que fizeram, né, estamos hoje em dezembro. Eles cursaram o ano inteiro, tiraram notas boas, né, pra não dizer, no primeiro bimestre meu filho ficou de recuperação em uma matéria. Aliás, foi em duas, porque ele foi em inglês, porque aqui em Macaé é bilíngue. E como eles não tinham contato com o inglês, né, o inglês, assim, foi um pouquinho mais desafiador, né, assim, no primeiro bimestre, na verdade. Que a partir do segundo eles já foram se desenvolvendo muito bem. Então, no primeiro bimestre, meu filho mais velho, por exemplo, ficou de recuperação em duas, e conseguiu recuperar, correu atrás, e depois não teve mais, graças a Deus, de recuperação, conseguiu se adaptar, eles conseguiram se adaptar, mas foi positivo. Fui lá conversar com a Zélia e foi muito legal. Eu saí de lá da entrevista, né, apesar do meu filho ter feito a prova ruim, ter chorado e tudo mais, eu saí de lá bem, saí de lá feliz, saí alegre, eu e meu esposo, saímos bastante contentes. Então, assim, se você for chamado para uma entrevista, não fique nervosa, não fique... Mas também, né, talvez vá um pouco preparado para talvez seu filho fazer uma prova, né, porque pode haver essa possibilidade, mas assim também, sem pressão, gente, essas coisas assim, lá é muito fluido, sabe, eles são bastante orgânicos, assim, não sem pressão. Aí, então, vamos lá, os passo a passo, então. Fiz o cadastro, recebi a confirmação, fiz a matrícula, fiz a entrevista, e agora é começar o ano mesmo e ser feliz. E assim, gente, eu também fiquei nervosa, fiquei muito ansiosa, tanto no primeiro, né, no ano que meus filhos ingressaram, quanto agora no segundo, eu também fiquei bastante ansiosa, né. Mas é aquilo assim, o seu tá no controle, né? E se for da vontade dele, vai acontecer. E se não aconteceu, é porque não foi da vontade dele, gente. A vontade dele é a melhor, mesmo que a gente não entenda, ela é a melhor. E se não conseguir esse ano, tem o ano que vem, gente. Tenta ano que vem de novo, né? E no tempo do Senhor vai acontecer. No tempo do Senhor, se for pra acontecer, essa porta vai ser aberta pra vocês, tá bom? É isso, gente. Um beijo, boa sorte aí. Fiquem firmes na espera. E se Deus quiser, vai dar tudo certo.